auxiliador na compreensão do sistema numérico decimal, frequente nas séries iniciais das escolas brasileiras. Conhecemos a história de alguns, mas vamos continuar e agora vamos saber um pouco mais sobre Anísio Spínola Teixeira. Anísio, ele foi um jurista, intelectual, um educador e escritor brasileiro, personagem central na história da educação no Brasil. Difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização. Reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro, exercendo vários cargos executivos. Vamos conhecer os pensamentos de Anísio. Ele expressa em suas ideias uma constante preocupação com uma educação livre de privilégios, que é cada vez mais valorizada. Ele dizia: sou contra a educação como um processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Bom, entre muitos outros que deveriam ser citados aqui, porém, esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar de um que eu admiro bastante também, a sua obra e seus pensamentos, que é o Jean Piaget. Jean Piaget foi o nome mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX. Vamos conhecer um pouquinho mais? Jean Piaget. Ele foi um nome muito influente, como já falei, no campo da educação durante a segunda metade do século XX, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Não existe, entretanto, um método Piaget, como ele próprio gostava de frisar. Ele nunca atuou como pedagogo. Antes de mais nada, Piaget ele foi um biólogo e dedicou a vida a submeter à observação científica rigorosa o processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, particularmente a criança. Piaget criou um campo de investigação que denominou epistemologia genética, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. A grande contribuição de Piaget foi estudar o raciocínio lógico-matemático, que é fundada na escola, mas não pode ser ensinado dependendo de uma estrutura de conhecimento da criança. Diz Lino de Macedo. Ele é um professor no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. As descobertas de Piaget tiveram um grande impacto na pedagogia, mas, de certa forma, demonstraram que a transmissão de conhecimento é uma possibilidade limitada. Por um lado, não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de observar. Por outro lado, mesmo tendo condições, não vai se interessar a não ser por conteúdos que lhe falta em termos cognitivos. Isso porque, para o cientista suíço, o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz, um mecanismo que outros pensadores antes deles já haviam intuído, mas que ele submeteu à comprovação na prática. Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno, e é a sua teoria que inaugura a corrente construtivista. E, para finalizar este vídeo, vamos conhecer e ouvir mais sobre Vygotsky.
Vamos falar também de Vygotsky. A obra do psicólogo ressalta o papel da escola no desenvolvimento mental das crianças e é uma das mais estudadas pela pedagogia contemporânea. Vygotsky, um psicólogo bielorrusso, se dedicou ao tema da evolução da capacidade de aquisição do conhecimento pelo ser humano. Os estudos de Vygotsky sobre aprendizado decorrem na compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. Na ausência de outro, o homem não se constrói homem, escreveu o psicólogo. Ele rejeitava tanto as teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer as características que desenvolverá ao longo da vida, quanto às empiristas e comportamentais que veem o ser humano como um produto de estímulos externos. Para Vygotsky, a formação se dá uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor. Ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente, ele modifica o homem. Essa relação não é passível de muita generalização. O que interessa para a teoria de Vygotsky é a interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente, a chamada experiência pessoalmente significativa. Segundo Vygotsky, apenas as funções psicológicas elementares se caracterizam como reflexo. Os processos psicológicos mais complexos ou funções psicológicas superiores que diferenciam os humanos dos outros animais só se formam e se desenvolvem pelo aprendizado. Entre as funções complexas se encontram a consciência e o discernimento. Uma criança nasce com as condições biológicas de falar, mas só desenvolverá a fala se aprender com os mais velhos da comunidade, diz Teresa Rego. O papel do adulto. Todo aprendizado é necessariamente mediado. E isso torna o papel do ensino e do professor mais ativo e determinante do que o previsto por Piaget e outros pensadores da educação. Para quem cabe à escola facilitar um processo que só pode ser conduzido pelo próprio aluno. Segundo Vygotsky, ao contrário, o primeiro contato da criança com novas atividades, habilidades ou informações devem ter a participação de um adulto. Ao internalizar um procedimento, a criança se apropria dele, tornando-o voluntário e independente.